Olá, queridos e queridas licantropos. Vou explicar o porquê os vampiros e lobisomens são inimigos mortais e também rivalidade. Então vamos para o vídeo. Uma grande rivalidade sempre foi entre vampiros e lobisomens. Pode ser em quadrinhos, filmes, livros ou série. Os vampiros e os lobos nunca se deram tão bem, mas qual o motivo de eles não se dar tão bem assim? Porém também há algumas séries e filmes que vampiros e lobisomens são amigos. Um exemplo é a melhor série do mundo na minha opinião, Beingman. Bom, para muitos vampiros é algo muito foda. Algumas pessoas preferem os vampiros, por ser imortal e saber ser rápido e veloz. O problema do vampiro é que não tem mais alma. O lobisomem ainda carrega sua alma na forma humana. Eu prefiro os lobisomens, é claro, mas os vampiros são legais também. Você prefere vampiro ou lobisomem? Há sempre uma guerra entre lobos e vampiros. Sempre existiu. Mas quem disse que eles não podem ser amigos? Ou, talvez, aliados? Vampiros e lobos não têm como decidir qual deles é interessante, mesmo sendo personagens fictícios. É claro que alguns livros extrapolam muito a forma de um vampiro e um lobisomem, e é claro, não tem nada a ver isso tudo. Tem que compreender a história de um vampiro e um lobo para fazer de um livro algo bem interessante. A história da disputa entre vampiros e lobos. É claro que é somente uma história, e a origem dos vampiros é incerta. O mais aceito pelos próprios vampiros é que tenham a sua origem ligada a Caim. Segundo a Torá, Caim foi o primeiro assassino. Ele matou seu irmão Abel por inveja. Por isso Deus amaldiçoou Caim. E agora maldito és tu, sobre a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão derramado por tua mão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e errante na terra. Gênesis 4.11,12. Da mesma forma que a terra recebeu sangue, Caim também receberia o sangue em sua boca. Os frutos retirados da terra, aqueles mesmos que Caim ofereceu ao Senhor, não mais o alimentaria. Somente pelo sangue de animais ou dos homens ele poderia sobreviver. Caim foi perseguido por toda a terra, se escondeu para não ser morto. Essa é uma sina dos vampiros que por toda a sua história andam pela sombra da humanidade, evitando se revelar para não serem caçados e mortos. Então disse Caim a Deus: eis que hoje me lanças de sobre a terra, também devo esconder-me de tua presença. Gênesis 4.14. Igrejas e símbolos religiosos, principalmente os cristãos, tudo que faça referência ao Senhor é evitado pelos vampiros até hoje. Caim foi marcado, para afastar seus inimigos, seus dentes caninos se alongaram e os seus olhos ganharam uma nova cor. Ficaram amarelos. Tais características nunca foram vistas antes em nenhum mortal. Caim se tornou errante na terra, antes de fundar a cidade de Enoque nas terras de Nod. Casou-se, teve filhos, porém eles não carregavam a maldição de seu pai. Caim só se alimentava do sangue de seus animais. Sua vida não era muito sossegada, sempre enfrentava os que queriam sua morte. Muitos, devido às características e hábitos peculiares de Caim, consideravam-no uma aberração, o que não deixava de ser verdade. Em uma dessas investidas contra Caim, ele, para se defender, acabou mordendo seu algoz. Na luta pela sua vida, desesperado, Caim mordeu o braço de seu opositor, que no instante o enforcava e estava lhe tirando o fôlego. Seus grandes dentes caninos entraram na carne do infeliz. Por um instante Caim parou o ataque, percebeu que o sangue humano é muito mais apreciável do que o animal. Isso deu a chance para o inimigo fugir de sua presença. Caim logo se lembrou do sangue de seu irmão derramado na terra e o prazer que sentira ao ver Abel agonizando, o mesmo prazer que sentiu ao morder aquele homem. Porém, isso não trouxe nenhuma alegria em seu coração. Muito pelo contrário, prometeu para si mesmo nunca mais colocar o sangue humano em sua boca. Assim viveu Caim, até conhecer a morte. O que é isso? Meu braço está doendo muito, por que não paro de suar?
Não aguento mais tanta dor, disse isso antes de desfalecer. O provedor dessas palavras é o mesmo que foi mordido por Caim. Ele estava passando por algumas transformações. Ele estava se tornando um vampiro. Depois que se tornou um vampiro, sua sede por sangue não o conteve e ele começou a atacar os seres humanos. Não fizera como Caim, que se alimentava do sangue animal. Um fato interessante é que os animais mordidos eram imunes à maldição, ao contrário dos seres humanos. Algumas vítimas humanas morriam por causa do ataque, dependendo do sangue retirado de seus corpos. Outros se transformavam em vampiros. Isso era a maldição para os que atacassem Caim, descrito na Torá. A maldição de Caim era só para ele, porém quem tentasse algo contra ele sofreria 7 vezes mais a maldição. Isso quer dizer que quem fosse mordido passaria a maldição para suas póstumas 7 gerações de vampiros antes da maldição se desfazer. Ao contrário de Caim, esses novos vampiros eram mortos-vivos, pois tiveram que morrer para tornarem vampiros. A morte não os achou mais, pois o coração não batia em seu peito. Eles adquiriram o controle da transformação. Esses poderiam muito bem se misturar à multidão. Sempre quando achava necessário escondiam os grandes caninos e a cor de seus olhos se tornava como antes da transformação. O dilúvio que ocorreu para destruir a humanidade não afetou a casta dos vampiros. Eles sobreviveram à catástrofe arquitetada pelos anjos para acabar com a humanidade. Isso fez com que os anjos vissem potenciais inimigos na guerra que estaria por vir, pois esses vampiros já estavam condenados pela maldição. O Sheol já era destino certo a essas criaturas e Lúcifer já os estava esperando. O poder dos vampiros estava se tornando extremamente forte e perigoso para as pretensões celestiais. Logo após o dilúvio, Noé amaldiçoou seu filho Cão. Por vê-lo nu, envergonhado, Cão saiu da presença de seu pai. Infligido pela maldição do patriarca, Cão foi procurado por um indivíduo que lhe prometera recompensas eternas. Cão, já sem esperanças e deprimido, aceitou o pacto e selou seu destino. O indivíduo em questão era um anjo que desejava controlar a proliferação dos vampiros na terra. O tal anjo concedeu poderes a Cão e a sua descendência para perseguir e matar os vampiros. Os descendentes de Cão se tornaram inimigos naturais dos vampiros. Dizem que foi assim que surgiram os lobisomens. Esse foi o vídeo. Um abraço para vocês, licantropos.